Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série da Turma do Mickey e hoje vamos fazer o Pato Donald. Eu vou deixar todos os vídeos aqui desta série no primeiro comentário fixado. Espero que você goste do chaveiro em crochê de hoje e bora lá para o tutorial! Para iniciar, pessoal, nós vamos fazer a alça para chaveiro, mas você pode utilizar aquela alcinha com argola normal, tá? Então, para isso, eu vou pegar aqui o meu fio, vou deixar uma sobra. Vou fazer o nó corrediço ou nó inicial. E na sequência, faço 5 correntes. Feitas as correntinhas, eu vou virar e vou buscar aqui a alça de trás da primeira corrente, tá? Na sequência, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e vou cortar do mesmo tamanho que a primeira sobra de fio. Para finalizar a alça para argola, eu vou colocar aqui nas duas sobrinhas 5 bolinhas. Vai ficar dessa forma. Para iniciar, eu estou fazendo aqui com fio lilás para você poder ver melhor nesta demonstração, tá? Você vai fazer essa parte aqui com o fio na cor branca. Aqui eu vou iniciar com o anel mágico. E para a primeira carreira, irei fazer 6 pontos baixos. Para a segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, para cada ponto nós vamos fazer 2 pontos baixos. Você pode marcar o primeiro ponto de cada carreira. Para a terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo aqui no próximo ponto. E no ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos baixos. Agora, marco o meu primeiro ponto e sigo desta forma, fazendo um ponto, um aumento, por 6 vezes no total. Para a quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Marco o primeiro ponto. E no próximo ponto, faço um aumento, 2 pontos baixos, no mesmo ponto da base. E vou seguir desta forma, fazendo 2 pontos, um aumento, por 6 vezes no total. Aqui na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Marco o primeiro ponto. É muito importante marcar todos os pontos iniciais. E no ponto seguinte, vou fazer um aumento, aqui no quarto ponto, tá? E vou prosseguir desta forma, fazendo 3 pontos baixos, um aumento por 6 vezes no total.
Terminamos então todas as carreiras de aumentos e aqui nós vamos colocar a alça, introduzindo a agulha bem no anel mágico e puxando os fios, as sobrinhas, aqui para a parte interna. Puxo a sobrinha de fio do anel mágico e dou alguns nozinhos aqui com as sobras. Você pode colocar um pouco de cola se você preferir. Agora, para prosseguir, eu vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Depois de finalizadas as 4 carreiras de ponto sobre ponto, nós vamos cortar o fio e colocar aqui numa agulha de tapeceiro. Este acabamento é bem simples, você vai pular um ponto, no próximo, introduzir a agulha de trás para frente, depois introduz a agulha aqui no ponto que está saindo o fio, introduzo dessa forma, e depois no pontinho que acabamos de saltar. Levo todo o fio aqui para trás. Aqui dentro da peça, nós vamos tratar de esconder, dar alguns nozinhos e finalizar o acabamento. Agora você pode introduzir a sua agulha em qualquer um dos pontos. Vamos pegar aqui o azul escuro, tá? Que eu tô usando o azul bique. Vou fazer uma corrente e no mesmo ponto vou fazer um ponto baixo. Você pode ficar livre para fazer essa transição de cores, tá? E aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer 3 carreiras, tá? Finalizadas as 3 carreiras de ponto sobre ponto, vamos fazer 3 pontos baixos. Vou marcar o primeiro ponto. Feito 3 pontos baixos, nós vamos fazer agora uma diminuição, pegando apenas as alças de fora dos pontos. E vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Para prosseguir, siga com as instruções que irão aparecer na tela. Qualquer dúvida, pode deixar na área de comentários. Já finalizei aqui o corpinho do Donald, cortei o meu fio, coloco numa agulha de tapeceiro e para fazer o anel mágico invertido, eu vou introduzir a minha agulha pegando apenas uma alça, nesse sentido e também de dentro para fora. Sempre dessa forma, de fora para dentro e de dentro para fora, pegando apenas uma alça do ponto. Fecho bem o anel. Introduzo a minha agulha no anel mágico invertido e prossigo escondendo o fio por dentro da peça. E para esse detalhe dos círculos, é super simples. Eu vou fazer o anel mágico. E na sequência, vou fazer 5 pontos baixos. Você pode também fazer com 4 pontos, que vai ficar super delicado. Caso você não queira fazer de crochê, você pode utilizar um pedaço de feltro
e cortar 2 círculos amarelos. Para fazer o chapéu é super simples. Nós vamos fazer o anel mágico. Aqui dentro do anel mágico, na primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E para a segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto da base. Serão 6 aumentos no total. Para a terceira carreira, nós vamos fazer 12 pontos. Nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto em BLO, pegando apenas as alcinhas de trás de cada um dos pontos. Para finalizar, você vai repetir aquele mesmo acabamento dos círculos, tá? E para o detalhe, eu cortei aqui um pedacinho bem pequeno de fio preto. Vou introduzir a minha agulha aqui bem no acabamento, tá? No pontinho de acabamento. Vou pegar o meu fio, ó, passo por dentro. Depois é só regular e passar esses 2 fiozinhos aqui por dentro da argola, dando um nozinho. Daí você vai cortar e vai deixar esses fiozinhos como se fosse a fita do tamanho que você preferir. E vai ficar essa fofura. Para o laço, nós vamos utilizar a cor vermelha. Vamos começar com o anel mágico. Na sequência, faça 3 correntes. Faço 2 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Faço 2 correntes. E um ponto baixíssimo aqui dentro do anel. Novamente, 2 correntes. 2 pontos altos dentro do anel mágico. Duas correntes. Um ponto baixíssimo. Corto o fio, deixando uma sobra para fazer o acabamento do meio.
Pronto, pessoal. Aqui eu já colei todas as partes, tá? E para fazer a orelha, nós vamos pular 4 carreiras. Aqui entre a quarta e a quinta carreira, eu vou introduzir minha agulha dessa forma. Vou buscar o meu fio branco, deixando uma sobra para acabamento. Para fazer a orelhinha é super simples. Nós vamos apenas fazer 3 correntinhas. Eu vou cortar, você pode fazer um ponto baixíssimo aqui, se você preferir, tá? E aqui agora é só fazer um acabamento com auxílio da agulha de tapeceiro. Pronto, pessoal, finalizado o nosso chaveiro. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Já deixa o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Eu tô te esperando num próximo vídeo. Até mais! Tchau!